Olá, seja bem-vindo a mais esta aula sobre distribuição de frequências, onde vamos falar sobre a técnica correta, a técnica da estatística, para a gente determinar o número de classes em uma distribuição de frequência e também o tamanho de cada classe, a amplitude de cada classe. Vamos começar? Bom, vou começar então compartilhando minha tela com vocês. Deixa eu ajeitar minha foto aqui em cima. Bom, nós vamos ainda partir do princípio, dando continuidade à última aula, ao último vídeo, daquela tabela, daquele rol, onde nós temos anotados aqui, já em ordem crescente, as notas de 80 alunos em uma determinada prova. Então, nós temos aqui, começando pela menor, 0,6, até a maior. Bom, então, vamos aqui para o nosso quadro de aula. Primeira coisa que a gente precisa é determinar a amplitude da amostra, ou amplitude total dos dados. O que significa isso? Significa a diferença entre a maior nota e a menor nota. Nesse nosso exemplo daquela tabela das notas, aqui, então nós temos que ver qual é a maior nota. Aqui embaixo, olha, 9,9. E a menor nota? 0,6. Esta diferença é a amplitude total da amostra, a amplitude total dos dados. Então, vamos para o nosso quadro de aula. Então, temos aqui, 9,9 menos 0,6, o resultado aqui vai dar 9,3. A segunda parte, né, a segunda coisa que a gente tem que fazer é determinar o número de classes, que eu chamo lá no texto de número de classes convenientes. A gente vai simbolizar o número de classes pela letra K. E K é igual a raiz quadrada de N. Mas quem é N? N é o tamanho da amostra. Ora, se eu apliquei aquela prova para 80 alunos, então a minha amostra tem 80 alunos. Significa que N vale 80. Então, aqui, K vai ser igual a raiz quadrada de 80. Bom, a raiz quadrada de 80, ela não é exata. A raiz quadrada de 81 é 9. Então, a de 80 vai ser quase 9. Eu posso até pegar aqui, com o auxílio de uma calculadora, e achar um valor aproximado, 8,94, né? Na verdade, é um valor arredondado, 8,94. Bom, nós temos que ter o número inteiro de classes. Eu tenho que ter uma classe, duas classes, três classes. Eu não posso ter 8,94 classes. Isso não faz sentido. Então, nós vamos sempre arredondar para o inteiro, né, para cima, o inteiro acima, que nesse caso é 9. Então, nós temos aqui que K é igual a 9. Teremos 9 classes. Bom, a gente precisa agora determinar a amplitude de cada classe. Qual é o tamanho de cada classe? Então, a fórmula é essa aqui, olha só. Que é a amplitude total da amostra dividido por K, que é o 9 que a gente acabou de encontrar, que é o número de classes. Então, nós temos aqui que a amplitude da amostra, nós calculamos lá em cima, 9,3. E K deu 9. Ora, dividindo 9,3 por 9, a gente vai precisar novamente fazer o arredondamento aqui. 9,3 por 9 divide, dá 1,03, eu vou arredondar para cima, 1,1. Então, a amplitude de cada classe vai ser 1,1. Então, veja, a menor nota é 0,6. Se a amplitude é 1, eu vou somar 1,1 para ter 1,7 e achar o limite inferior, aqui, limite inferior e o limite superior da primeira classe. Aqui vamos substituir esse I por 1, né? Qual o limite inferior da primeira classe? 0,6. E o limite superior da primeira classe? 1,7. Aí na segunda classe, 1,7 até eu tenho que somar 1,1 para achar 2,8. Então, esse é o limite inferior da segunda classe, 1,7, e o limite inferior superior da segunda classe, 2,8. E a terceira classe? 2,8, intervalo, né? Tem que somar 1,1, 3,9.
Bom, eu representei aqui as 3 primeiras classes, mas nós temos um total de 9 classes. Então, vamos colocar isso numa tabela de frequência? Então, eu já adiantei aqui a tabela completinha para a gente, e ela está aqui, olha só. Então, a primeira coluna, que eu chamei de I é a classe que eu numerei de 1 até 9. São as 9 classes. Essa primeira coluna, você não é obrigado a colocar. Eu gosto, porque eu acho que organiza. A tabela fica mais organizada. Se eu te pedir os dados da 7ª classe, olha o 7 aqui embaixo. Fica mais fácil você localizar todos os dados da 7ª classe. Então, mais uma vez, esta primeira coluna aqui, que eu coloquei como título a letra I, para indicar a classe, o número da classe, ela não é obrigatória, mas eu considero uma boa ideia. Então, essas 3 colunas aqui, que na verdade é uma só, né, a coluna das notas, nós temos aqui a primeira classe, que eu já havia desenvolvido com vocês mais acima, que começa em 0,6 inclusive e 1,7 exclusive. Na segunda classe, 1,7 até 2,8. Quem tirou 1,7 fica na segunda classe, não fica na primeira. Vamos lembrar, esta barrinha vertical diz isso para mim. Quem tem 1,7 está na segunda classe, não está na primeira. Então, se eu for somando 1,1, que é a amplitude, é o tamanho de cada classe, 2,8 mais 1,1, 3,9. 3,9 mais 1,1, 5. 5 mais 1,1, 6,1. E assim sucessivamente até aqui embaixo, na última classe, na 9ª classe, que vai de 9,4 até 10,5. Então, o que eu preciso fazer agora é ir lá na tabela, olha a primeira classe aqui, que vai de 0,6 até 1,7. 1,7 exclusive. Vamos de novo na tabela, aí eu vou contar. Quantos tiveram notas inferiores a 1,7? Aí eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. O 5º aluno já tirou 1,7. Ele vai para a segunda classe. Então, na primeira classe, olha, nós temos aqui na frequência 4 alunos. Aí, de 1,7 até 2,8. Então, 2,8 exclusive. Começa aqui em 1,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui seria o 13º, ele já tirou 3, já é acima de 2,8. Então, nós temos 12 alunos com notas de 1,7 inclusive até 2,8 exclusive. Veja, frequência de 12 alunos. Então, eu tenho que ir naquela tabela para fazer a contagem para cada uma das 9 classes, para achar estes valores aqui, que é 4, 12, 4, 16, 22, 11, 7, 1 e 3. O total, 80 alunos. Então, é sempre importante somar que o total tem que coincidir com o tamanho da amostra, que é de 80 alunos. Se não coincidir, foi porque você fez algum levantamento errado, né? Você contou errado lá na tabela, ou anotou de forma errada aqui. Bom, aí as frequências relativas, né? Eu já preparei aqui para a gente, vamos só relembrar por que aqui, só puxar a canetinha aqui para desenhar, olha só, por que aqui ficou 5%? Porque 4 alunos num total de 80, veja, 4 está para 80, para 80, assim como x está para 100. Então, você vai multiplicar, x vai dar 4 vezes 100 divididos por 80. Então, 4 vezes 100 é 400, divididos por 80, 5. Por isso, 5%. Então, vamos lembrar que somente, vou destacar aqui, 4 alunos era a frequência da primeira classe. Então, para as outras classes, o que vai mudar é que na segunda classe, ao invés de 4, vai ser 12. Aí aqui vai ser 12, 12 vezes 100 divididos por 80. Na terceira classe, vai ser 4 novamente. A gente já sabe que é 5%. Aí, na quarta classe, vai ser 16. Ao invés de 12, a gente coloca 16 vezes 100 divididos por 80. E assim a gente vai determinando as frequências relativas de cada uma das classes. É muito importante também somar a coluna das frequências relativas para verificar que esse total aqui, olha só, das frequências relativas, tudo isso aqui,
é igual a 100%. Então, é muito importante a gente fazer esta soma. Bom, e a frequência acumulada? Então, vamos lembrar. Na primeira classe, aqui, ó, eu tenho 4 alunos. O acumulado da segunda classe é o quanto eu tenho na primeira mais o quanto eu tenho na segunda. 4 mais 12 dá 16. Na terceira classe, é o quanto eu tenho na primeira, mais na segunda, mais na terceira. 4 mais 12 mais 4 dá 20. Mas só vamos lembrar que o acumulado das 2 primeiras classes, eu já tinha calculado aqui, 16. Então, basta somar 16 mais 4, 20. 20 mais 16, 36. 36 mais 22, 58. Mais 11, 69. 69 mais 7, 76. 76 mais 1, 77. 77 mais 3, 80. E as frequências relativas? Acumuladas relativas. Vamos lembrar, o F maiúsculo é a frequência acumulada. O F minúsculo é a frequência da classe. A frequência acumulada relativa, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho, né? Muita coisa rabiscada aqui, fica confuso. Agora sim. A frequência acumulada relativa, na primeira classe, eu tenho 5%. Então, 5 mais 15, 20. 20 mais 5, 25. Mais 20, 45% sempre. 45 mais 28, 73. 73 mais 14, 86. 86 mais 9, 95. 95 mais 1, 96. 96 mais 4, 100. 100%. Bom, então, nesta aula, eu quis apresentar para vocês as técnicas corretas de se construir uma tabela de frequência, determinando o número de classes e a amplitude, ou seja, o tamanho de cada classe. Espero tê-los ajudado. Muito obrigado. Tchau.